Paz do Senhor para meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, estamos de volta novamente para trabalharmos na obra do Senhor, trazendo a lição número 8, para aprendermos juntos, saborearmos, não é? A palavra de Deus, que só nos faz crescer espiritualmente falando, e é um alinitivo para nossas almas, glória a Deus. Lição número 8, irmãos, de 22 de agosto de 2021. Vamos começar então com oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, Senhor Deus, observando a Tua palavra. Grava, Senhor, nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Lava-nos com Teu sangue precioso, Senhor, e nos dá vitórias a cada dia, para a glória do Teu santo e excelso nome, e assim te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O assunto da lição, irmãos, Naamã é curado da lepra. Um assunto interessante. Glória a Deus, aleluia. O textório nos diz, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, e versículo 14. A verdade prática nos diz, irmãos, Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Louvado seja Deus. Então nós iremos estudar a respeito de Naamã, que foi curado da lepra. Como os irmãos sabem, um homem importante, segundo a nossa lição, e o que está escrito na palavra de Deus. Pois ele era comandante de tropas, inclusive tropas que muitas vezes lutaram contra o povo israelita, Então o povo sírio ali, ele era guerreiro e vivia em guerra então com Israel. E Naamã era um dos seus comandantes. Então nós observamos, irmão, o milagre da cura de Naamã aqui nesta lição, que é uma demonstração de como a realidade de Deus, irmãos, são muitas vezes contrárias à realidade humana. Veja que aqui nós observamos diversas coisas, diversos acontecimentos, somente com este fato de Naamã ter sido curado da lepra. Porque ele nos traz aqui a nosso conhecimento que uma criada orientou o seu mestre ali, não é? Invertendo os papéis. Então veja que uma criada levou a mensagem de Deus àquele homem. E nós vemos que houve sucesso. Ela foi uma evangelista, levou a palavra de Deus, falou do Senhor, falou do profeta. Então veja que também o rei de Israel, ele supostamente conhecedor de Deus, ficou desesperado, diante de alguém que queria conhecer ao Senhor. Veja, um leproso foi purificado também nesta passagem. Então, e um são foi punido com a lepra do outro, E ao mesmo tempo um pagão passou a adorar a Deus. Então veja que esse milagre de Eliseu, ele foi inclusive ratificado por Jesus. Num de seus discursos, lá em Lucas capítulo 4, e versículo 27, nós vamos observar que Jesus disse, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Louvado seja Deus. Isso demonstra o que, irmãos? O poder de Deus e a vontade dele, que ele opera onde, quando e como ele quer. Não é a vontade humana alheia à vontade de Deus, não. É a vontade soberana do Senhor. Aleluia. Então é isso que nós vamos ver, que Deus opera milagres. Deus operou então milagres ali. Então Eliseu mandou que Naamã, por exemplo, fosse lavar-se nas águas turvas do Rio Jordão, como uma simples demonstração de humildade e obediência.
Então, Naamã precisava entender, irmãos, aqui, nesta passagem, que a cura jamais viria pela ação humana, de maneira nenhuma, ou por meios naturais, né? Fazer uma erva, não, de maneira nenhuma. Ela teria que vir por meio de milagre, ela viria assim milagrosamente pela graça de quem? E o poder de Deus, graça e o poder de Deus, graça, misericórdia de Deus, né? Então nós temos que realmente observar isto, que a importância da humildade, nós vamos ver aqui, né? E da obediência diante da urgência de um milagre. Então a grandeza, o orgulho e a desobediência, irmão, elas não levam a coisa alguma. Pois Naamã era um grande homem, porém leproso, né? Naamã obedeceu às orientações do servo do Senhor e foi completamente curado. Então é isto que nós vamos observar aqui nesta lição. Pois bem, observe que tudo ocorre realmente conforme a palavra do Senhor. E nós vamos então concluir uma outra coisa bem, irmãos. A cura acontece. E o Senhor ainda está agindo entre nós, querendo curar, salvar, batizar com o Espírito Santo. Ele ainda continua agindo desta forma. A introdução nos fala: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, então Naamã alcançou a cura, não é? Então é isso que nós vamos estudar, irmãos. Naamã, o chefe do exército sírio. Veja que ele era um ministro do alto escalão do governo da Síria, não é? Cuja capital era Damasco. Então a Síria havia, então, irmãos, atacado Israel várias vezes. Nós observamos lá em 1 Reis, 25, 21, 20, capítulo 20, versículos 1, 22, e capítulo 22, versículo 31. Nós vamos perceber o quê? Fala a respeito dos reis que estavam à frente da Síria e que invadiu Israel. Mas não falam no nome de Naamã. Mas Naamã, ele era o chefe do exército, então ele agia, ele batalhava junto com o rei, ia às batalhas pelo rei. E, inconsequentemente, ele estava, então, e lutou também contra o povo de Israel. Pois bem, e numa dessas incursões a Israel, irmãos, ele levou o quê? Uma escrava, não é? Uma escrava, quer dizer, uma pessoa que foi presa, foi cativa e foi trabalhar na casa dele. Mas esta pessoa conhecia o Senhor, conhecia o profeta, sabia o que o Senhor operava, como ele agia, e então ela falou para a esposa de Naamã que se ele tivesse ido falar com o profeta Eliseu, não é? Ele poderia ser curado. Então ela falou a respeito do profeta, que era um servo do Senhor, não é? Então ela se tornou o quê? Uma agente de Deus. Ela foi ali uma pregadora, no caso. Então não importa, irmãos, onde estejamos, não é? Em que condições nós estamos, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Veja então, uma humilde escrava, uma serva, levou ao conhecimento de um homem poderoso o conhecimento a respeito de Deus. E muitas vezes, irmãos, na nossa época atual, muitos crentes, deixam de falar de Jesus por vergonha, deixam de apregoar o que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Ainda hoje ocorre isto. Então muita gente não fala por vergonha. Como nós vamos ter vergonha do nosso mestre, irmãos? Ter vergonha do nosso Deus? Escondem diante das pessoas que são muitas vezes servos do Senhor, não é? Não deixam saber por ele mesmo que ele é um servo de Deus. Mas o Senhor observa tudo, viu, irmãos? Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então veja que aquele homem, Naamã, ele acreditou na palavra da escrava e foi até a presença do rei, não é?
foi ao rei. O rei Ciro, ele preparou uma carta para o rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como também enviou presentes ao rei de Israel. Então veja aqui a caravana, ele formou uma caravana para ir até a presença do profeta, não é? Mas nós sabemos que o Senhor Deus trabalha de forma por meios inimagináveis à nossa mente comum, não é? Então veja que o Senhor estava trabalhando nisto, estava levando aquele homem a ter conhecimento de Deus, como ele foi realmente, e foi buscar a cura, não é? Deixando seus deuses lá da Síria para ir buscar o Deus de Israel. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então ele acreditou na pregação, no testemunho daquela serva, e foi até a presença do rei, pediu autorização para se dirigir então à presença do profeta. Mas na realidade eles cometeram um equívoco. Eles não foram primeiramente ao profeta, foram primeiramente ao rei. Então o rei achava que o rei de lá, o rei de Israel, poderia ter o poder de operar a cura, né, irmãos? Mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, o rei ficou muito apreensivo com aquele acontecimento, como aquele homem estava enviando seu comandante para lá, para que pudesse ser curado da lepra, e ele não tinha poder para isto, ele ficou deveramente perturbado. Ele dizia conhecer ao Senhor Deus de Israel, mas não conhecia. E o profeta, então, vendo que ele rasgou as suas vestes, isso era um modo que eles tinham de demonstrar a sua preocupação diante dos problemas que surgiam, rasgavam as suas roupas. E o profeta, sabendo disso, mandou que chamassem então Naamã e o conduzissem à sua presença. Ainda disse mais, que aí então saberiam que havia Deus em Israel, aleluia. Não foi confiando nele não, viu, irmãos? Que ele confiava no Deus Altíssimo. O Senhor estava operando através dele, por meio dele, e ele tinha plena confiança que o Senhor também faria mais este milagre. Ele acreditava, não é? Eu creio que é nisso que nós temos que nos comportar, nos firmar, irmãos. Ter fé. Nós devemos acreditar que o Senhor opera milagres, maravilhas. Pois bem, então nós vemos que realmente nós temos que pensar a respeito deste assunto, irmão. Temos que pensar como agimos hoje, temos que pensar como nos comportamos hoje diante dos fatos, não é? Jesus Cristo deu o exemplo orando por todos, mandou que os seus discípulos orassem por todos. Agora, irmão, se a cura vai acontecer com a sua oração naquele momento ou não, isso é um departamento de Deus. Como nós já vimos aqui, ele opera quando, como e onde ele quer. A vontade é dele. Você vai apenas cumprir o seu papel de servo do Senhor e orar, entregar mensagem, entregar palavra. E o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a obra, meu irmão. Trabalhando no coração do ser humano. Não sou eu, não tenho poder de convencer ninguém. Nenhum ser humano tem poder de convencer ninguém, a não ser por meio do Espírito Santo de Deus, não é? Então, esse sim é que convence o homem do pecado, convence o homem do erro. E se o homem tiver fé, acreditar realmente no que o Senhor pode fazer, ele vai receber cura, vai receber milagre, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós devemos meditar nisto, irmãos. A palavra do Senhor nos alerta, não é? Que nós devemos ter fé, devemos acreditar que a fé realmente é o fim fundamento, não é, meu irmão? Das coisas que se esperam realmente, não é? Então, se nós esperamos, temos que acreditar, nós temos que ter fé, não é? E realmente, as coisas que ainda não aconteceram também, mas que nós cremos que vai acontecer. Então veja, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de onde o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel.
Aleluia. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções de que ele haveria de fazer para ser curado. Olha aí, meus irmãos. Aquele homem, com certeza, acostumado à riqueza, acostumado às pompas e regalias, ele observou uma coisa diferente ali no profeta, né? O profeta nem sequer foi ao encontro dele, mandou um mensageiro com o recado de que ele fosse e se lavasse no Rio Jordão, que ele seria curado. Então observe, irmãos, podem ver este acontecimento, irmãos, segundo Reis, no capítulo 5. Irmãos, podem ler todo o capítulo 5, que vão observar bem esta história, não é? Então veja que a decepção daquele homem foi grande. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente, né? Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Ora, então, ele, ao ouvir aquilo, irmãos, inclusive desdenhou do Rio do Jordão ali. Quer dizer, não há rios melhores lá na Síria, no caso, para que eu pudesse me lavar e ficar curado. E ele iria embora. Não fosse os seus empregados ali, os seus servos, ter alertado a ele. Ora, meu senhor, chamavam a ele de pai, não é? Quer dizer, se o profeta te pedisse algo extraordinário para fazer, não irias fazer para ser curado? E ele te pediu uma coisa tão simples que foi mergulhar no Jordão. Por que não fazes isto? Aí então, quer dizer, ele caiu em si, deixou o orgulho de lado e foi fazer o que o profeta havia ordenado, havia dito, não é? Então aí ele humilhou-se também, deixou cair o orgulho e procurou cumprir, obedeceu. Olha aí, irmão, mais uma vez a obediência em evidência para que as coisas aconteçam. Muitas vezes somos filhos rebeldes, não obedecemos ao nosso Senhor, assim como muitas vezes não respeitamos nosso pai terreno, não respeitamos nossa mãe, nossos pais, não é? Quer dizer, e damos com os burros na água. E ainda assim queremos receber de Deus bênçãos, misericórdia, maravilha, quando nem obedecer ao Senhor nós obedecemos. Não procuramos cumprir o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina. Mas queremos receber as benesses do Senhor, queremos receber as bênçãos, né? Queremos receber as curas, e a nossa parte também de sermos filhos obedientes, cadê? Sabemos que tudo acontece por obra e graça do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele está advogando as nossas causas perante o Pai, pela graça do Senhor, realmente é que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós então recebemos a cura, recebemos as bênçãos do Senhor, as bênçãos, crescemos materialmente falando muitas vezes, arranjamos bons empregos, porque o Senhor nos concede, porque o Senhor nos dá entendimento para alcançarmos essas coisas. Veja bem, e não agradecemos, somos filhos desobedientes, mas queremos mais, sempre mais. Então aquele homem se decepcionou. Assim como muitas vezes nós mesmos nos decepcionamos também. Pedimos tanto ao Senhor e Ele não nos concede, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer se nos der daquela forma, não é da forma que nós queremos, e é por isso que Ele nos dá da forma que Ele quer. Pois bem, e aí então nos rebelamos, ficamos mal criados, né? Tentamos fazer as coisas por nossa própria força, nosso próprio entendimento, deixamos de recorrer ao Senhor, deixamos de recorrer à oração, deixamos de recorrer à Bíblia. Assim como ele ia fazer, ele queria ir embora sem cumprir realmente a ordenança, mas ele resolveu obedecer e o milagre aconteceu. Então veja que Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Então nós observamos isto, irmão.
É o único que relata esse fato. Não é? Então, tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Como o escritor quer dizer isso, irmão? Que nós estipulamos 7 semanas de oração. É isso, é aquilo, para poder obter a vitória, para poder obter a bênção. Irmão, nós não vemos essas coisas na Bíblia. Nós não observamos isto na Bíblia. Nós observamos as pessoas sendo humildes na presença de Deus, pedindo ao Senhor com humildade, e eles recebem. E apesar disso, também são pessoas que são obedientes a Deus. São obedientes. Pois bem, então veja que isso não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Vamos ver aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 11. Louvado seja Deus, aleluia. Obrigado, meu irmão. Hebreus, capítulo 11, e versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Falando a respeito de quem, irmão? Dos apóstolos, dos crentes da era cristã na primeira época, que aceitaram a Cristo, tendo a esperança de morar no céu. Eles tinham a promessa, mas, e ali os profetas no Antigo Testamento, eles vislumbraram o que o Senhor falava com eles, que mostrava a eles, mas eles não alcançaram. Isso ficou para o nascimento de Cristo, Jesus agindo na terra, operando milagres, maravilhas, não é? Então ocorreu, ele veio e aconteceu isto. E agora nós temos ainda mais uma promessa, de que ele virá buscar a sua igreja, o seu povo na face da terra. Virá buscar uma igreja lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Essa ainda vai se cumprir. Mas Jesus Cristo já veio, foi predito há muito tempos atrás, os profetas falaram do nascimento de Cristo, até que ele nasceu, se fez carne e habitou entre nós. Agora temos outra promessa, que é de vir nos ares, buscar a sua igreja, aleluia. E ele cumprirá a promessa, meu irmão. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Então observe, irmãos, que realmente esse milagre ocorreu na época do profeta Eliseu, não é? Mas como o próprio Jesus Cristo falou, ocorreu este milagre, não foram os outros, não. Não houve outros leprosos sendo curados por Eliseu, não é? Então isso demonstra mais uma vez que é o poder de Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Louvado seja Deus. É a vontade do Senhor. Agora observe que não importa, irmãos, posição humana, não importa raça, não importa nada disso. Porque o Senhor mostrou aqui aquele homem que não era do povo de Israel, certo? Era Ciro. Mesmo assim o Senhor usou de misericórdia para com ele, curando, e ele então se converteu. Porque de acordo com o relato bíblico, o que acontece? Ele pediu ao profeta que ele levaria 2 mulos carregados com a terra dali daquele lugar, para que ele pudesse levar para o seu país, e lá ele usasse para se dirigir ao Senhor.
para buscar a presença de Deus, não é? Quando ele fosse lá ao templo, ele não iria mais colocar a sua oração, seus votos, para aqueles ídolos, mas sim para o Senhor nosso Deus, aleluia. Era isso que ele iria fazer. Então, houve o que, irmãos? Uma conversão. Ele acreditou, não é? Então, o que é importante para nós isso também, irmãos? Nós acreditarmos no Senhor, nós temos fé no que Ele falou, no que Ele deixou para nós. Agora observe uma coisa, nós vemos aqui a cura da carne do ser humano. É um milagre que aconteceu, excepcional. Naquela época não havia cura para a lepra, não é? A não ser se o Senhor tivesse misericórdia, como teve de Naamã, e na época de Jesus com o povo israelita. Pois bem, então muitos foram curados, deixaram de ser leprosos. Pois bem, irmãos, mas nós queremos também deixar aqui uma reflexão para nossos irmãos. Imagine então, a alma da gente, irmão, será que ela pode pegar uma enfermidade como essa? A alma? Ô, meu irmão, como é possível? Irmãos, o pecado. A Bíblia diz que uma vez consumado o pecado, gera morte, não é? Espiritual, como também pode gerar até morte física, não é? Isso nós sabemos e cremos nisso, nós observamos. Então nós vemos que a lepra, o pecado, é tipo uma lepra. Por quê? Ela corrói o ser humano, a sua alma, não é? Não vai aparecer externamente na sua carne, mas a sua alma fica corrompida, fica querendo apenas os prazeres carnais, esquece-se de Deus, abandona a família, perde a moral porque pratica muita espécie de pecado. Então veja como ela é uma lepra realmente que acaba com a alma, com a inteligência do ser humano, não é? Acaba com o ser humano, a alma do homem. Ela fica pervertida, ela se afasta do Senhor. Aquelas pessoas não queriam mais saber de Deus quando estavam leprosos na alma, meu. Nós também padecemos desse mal anteriormente, quando não tínhamos Cristo. Queríamos só praticar a maldade, praticar os anseios da carne, buscar só coisas para satisfazer o nosso ego, não é? Satisfazer a pessoa, o eu, o ser. Mas Jesus Cristo veio para curar também a alma, aleluia. E esta só pode ser curada através do poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus Cristo é quem transforma o homem, uma vil criatura, em uma nova criatura, em um homem imprestável, um ser imprestável, em uma pessoa que realmente serve à sociedade, em uma pessoa que já vai trabalhar em prol da sociedade, porque ama as pessoas, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então observemos isto mesmo. Nós temos que analisar essas coisas, temos que pensar nisto. Então o pecado, ele é um tipo de lepra para a alma do ser humano. Pois bem, e aí leva o homem ao fracasso, leva o homem à derrota, assim como a enfermidade da lepra faz, tira um pedaço das pessoas. Aquele homem voltou a ter carne onde ele não tinha. Ele voltou a ter um corpo, realmente uma pele, uma carne como de uma criança, uma carne saudável. Então veja que tudo, irmãos, é pela grande misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, pela sua bondade, aleluia. E nós possamos servir a esse Deus com alegria, possamos aprender, meditar, que realmente só Ele é que nos concede a cura da alma. Só Ele também nos concede o perdão, não é? Dos nossos pecados. Então nós somos curados. Só Ele nos concede a salvação. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para salvar e buscar o que se havia perdido. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, graças a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, que nós possamos perseverar firme nesta fé, buscando a presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa que nos trouxestes, Senhor amado, para o nosso conhecimento, para melhorarmos como pessoas, como cristãos, e que assim possamos fazê-lo, confiando sempre em Ti, Senhor, que és o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco, ajuda-nos em tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.